Deus é o Senhor. O Senhor nosso Deus é o Deus da nossa nação. Amém? Deus tem uma palavra para nós hoje à noite, e eu quero compartilhar com você. Abacuque capítulo 3 é um texto conhecido por todos. Podemos ler, diga amém. Diz assim, Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Tome o seu assento. Obrigado, viu? Muito agradecido. Obrigado. Olhe para cá, por gentileza. Olhe para mim aqui, por favor. O livro do Abacuque, ele é um dos seus contemporâneos da época, em que Deus fica pelo menos um período curto, ou alguns anos, sem falar com o seu povo. Porém, ele sempre levanta pequenos profetas. É considerado um dos profetas menores pelo fato de, comparados com o profeta Isaías, Jeremias, comparado com Daniel, comparado com alguns homens que fizeram a história, em sua maior parte, de livro escrito em seu tempo contemporâneo. Isso não menospreza e não tira o valor dele. Vivemos um período que Deus já levantou muito grandes homens, grandes pregadores, grandes profetas, e mesmo assim, por um curto período de espaço de tempo, o povo ouviu e logo se esqueceu. E esses grandes homens viveram o seu tempo e passaram. Agora estamos vivendo o período de Deus levantar pequenos profetas, não pelo seu tamanho, não apenas pela sua história, mas comparado a, vamos dizer assim, a desenvoltura de tempo de profecia, ou seja, tiveram um tempo maior para profetizar e verem as suas profecias se cumprirem, diferente de Abacuque. Abacuque é um profeta que é levantado por Deus, mas não vê a sua profecia se cumprir. Mas o que importa é que ele libera a profecia sobre o povo, num período que o povo está totalmente desanimado e afastado de Deus. É quebrado o período do relacionamento de Deus para com o homem, não pelo fato de Deus ter quebrado, mas o povo quebra esse relacionamento, essa quebra de aliança, pelo fato de a opressão da Babilônia ser muito intensa, e no mesmo período de guerra dos assírios com o Egito, a guerra era travada entre ambos para ver qual era o poder maior de fogo. A Assíria, eu já preguei aqui sobre isso, tinha suas armas de ferro. A Babilônia tinha suas espadas, tinha os seus arcos. A Babilônia lutava por posses e terrenos. A Síria deixou de conquistar terra para matar pessoas. Então eles queriam extinguir, derrotar e exterminar com o Egito. E Babilônia queria oprimir principalmente o povo judeu. Então Deus levanta um pequeno profeta chamado Abacuque para profetizar para eles, dizendo que eles haviam quebrado a sua aliança, o teu relacionamento com Deus, mas Deus estava disposto a renovar esse relacionamento, a renovar essa aliança e trazer de volta a proteção sobre a nação.
Deus te trouxe hoje à noite aqui não é simplesmente para falar uma mensagem ou para trazer uma pregação, mas dizer para nós aqui: eu estou disposto a fazer de novo, a fazer outra vez o novo relacionamento. Não é que esse relacionamento se quebrou ou se esqueceu, Ele quer renovar esse relacionamento. Escute isso. Nesse período em que Abacuque é levantado, o próprio profeta vê que a sua profecia não é ouvida. Parece que o povo escuta aqui e sai por aqui. E detalhe, começa a olhar para Abacuque comparado a Isaías, comparado a Ezequiel, comparado a Jeremias, dizendo: quem é você para levantar no nosso povo e no nosso tempo para dizer que o Senhor é conosco, pelo fato de Ele permitir os babilônicos vir contra nós? E detalhe, nesse período em que estão vivendo, eles estão sem terra, perderam a sua própria terra em que pisava. Josué lutou, batalhou, lutou para que Israel, ou a tribo de Judá, até então não era nação, tivesse uma própria terra onde pisasse, tudo que plantava lhe daria. Mas, pelo fato de não valorizar a terra, e não valorizar aquilo que Deus havia dado, eles quebram a aliança, quebram o relacionamento, e traz para dentro da sua terra deuses estranhos, adoração estranha, fogo estranho. Então Deus se afasta da tribo e diz: então, já que vocês já estão autossuficientes demais, se achando confiante e achando que não precisa de mim, eu vou me afastar e deixar vocês fazerem o que é da vida. Quando eu chego no nível de autoconfiança demais, achando que aquilo que tenho fui eu que conquistei, é um nível tão alto de egoísmo, de arrogância, porque tudo quanto temos e somos não foi seu mérito, foi a graça. Eu vou repetir: foi a graça que te deu sem você merecer. Você não é capaz de ter aquilo que você quer, mas você tem a capacidade de chegar lá onde Deus quer que você chegue, para ter aquilo que Deus preparou para você ter. Levante a sua mão, recebe essa palavra. Deus vai te capacitar, te preparar para viver aquilo que Deus já tem para você possuir por herança, pela palavra dele, dizendo: se você for fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Escute isso. Quando Abacuque começa a profetizar, o povo não acredita mais. E detalhe, o povo começa a zombar do profeta, dizendo: quem é você? Comparado a Isaías, comparado a Ezequiel, comparado a Jeremias. Deixa eu te falar uma coisa, e não sei se você recebe, porque eu recebi essa palavra. Chega o tempo de Deus, o nosso tempo, de Deus levantar pequenos profetas, para não simplesmente comparar com os grandes, mas mostrar quem é grande dentro do pequeno profeta. Alguém recebe essa palavra para a sua vida? Você pode dar um grito de Deus do seu coração? Pode dar uma palavra do seu coração para Deus, dizendo: aleluia, glória a Deus, eu recebo, eu tomo posse, é meu. Deus está dizendo: eu vou te levantar, mesmo sendo pequeno, para mostrar quem é grande. Escute, quando a própria nação ou tribo não dá ouvido, agora além de, eu entendi, os próprios judeus, ou a tribo de Judá, vamos se colocar assim, passa a perseguir Abacuque, dizendo: você não foi levantado por Deus, porque as profecias de Abacuque eram tão fortes, dizendo: volta para Deus, para de pecar, para de andar errado, para de ser assim. E cai aqui entre nós, quem é que gosta de ouvir isso? A gente gosta de ouvir: eis que te digo, varão, de mim mesmo para ti, homem. Recebe aí, pega, olha o manto, olha o mistério. Veja uma tocha de fogo na sua cabeça, veja uma porta grande aberta, veja um carro do ano, veja isso, veja aquilo. Esse tipo de profecia que a gente quer receber. Só que a profecia de Abacuque era: endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não entendeu? Mesmo que você não tenha, mesmo que você não pode, todavia eu me alegrarei no Senhor. A pergunta é: você tem motivo para se alegrar em Deus hoje à noite?
Então eu vou te dar um motivo. Enquanto tem gente lá do outro lado, gritando, chorando por alguém que não tem vida, estamos aqui hoje à noite para viver a vida daquele que nos deu a vida, para viver a vida. Quer um motivo? Quer um motivo? Eu acho que a bateria acabou. Não, acabou. Voltou? Voltamos. Você sabe o que é você parar hoje em dia e alguém dizer para você assim, ó, o senhor não tem uma profecia para me dar, não? O senhor não tem uma palavra para me dar, não? Aí você diz assim, ó, raça de víbora. Sabe o que ele disse? O diabo está te usando. Sabe aquela profecia assim que a gente não quer ouvir, mas precisa ouvir? Toma vergonha na cara. Muda. Escute. Esse tipo de profecia que estava vindo sobre o povo. E o povo, além de, olhe para cá, olhar para a opressão do mundo, começa a olhar para dentro da tribo e ver o Abacuque dizendo: quem é você? Por que Deus não usa você, Abacuque, para dizer para nós: vem livramento, vem a bênção, vem a prosperidade? O que nós precisamos receber hoje à noite é uma única profecia. Deus está dentro de nós. E dentro de nós é como se fosse uma aliança. Pergunte como? Uma aliança interna diz intimidade, externa, respeito, temor. Sabe o que é isso? Independentemente do que você escuta aqui, quando você olha para a tua mão, você vê que interno tem intimidade, externo tem temor. Deu para entender isso? Quando nós temos isso no nosso coração, independentemente do que passamos ou vivemos, nós permanecemos fiel a esta aliança, a este relacionamento. Entre altos e baixos, nós dizemos como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: é noite de você hoje se alegrar. Não, deixa eu... Não, diga assim, ó, é noite de você se alegrar, porque o teu relacionamento é íntimo e para sempre. Olha para cá. Deixa eu correr por causa da hora. Quando Abacuque vê isso, quando Abacuque começa a perceber, sabe o que Abacuque faz no capítulo 1? Ele passa a se auto-menosprezar e duvidar do seu chamado, duvidar daquilo que Deus havia falado para ele. Abacuque, eu te levantei, eu escolhi você. Quantas vezes nós questionamos Deus por isso? Será que foi mesmo Deus que me chamou? Será que é Deus mesmo nesse negócio? Porque para passar o que eu estou passando e ver o que eu estou vivendo, será que é Deus mesmo? Será que eu não me equivoquei não? E foi pensando assim que Deus me levou a esse texto. Escute. Abacuque faz um desabafo no capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Me perdoe, mas é meu pensamento, pastor Claudionor. Cantamos aquele hino: Deus não rejeita a oração, mas tem oração que Deus rejeita. Tem oração que Deus rejeita. Quantas vezes nós clamamos, gente? Clamar é diferente de orar. Orar, eu estou no meu estado racional, eu sei o que eu estou falando: Senhor, estou na sua presença. Clamar é desequilíbrio. Senhor, pelo amor de Deus, eu quero agora, faz alguma coisa. No capítulo 4 do 2º livro dos Reis, fala da mulher que fez o azeite, a botija, multiplicar azeite. Alguém lembra dessa história? Ela vai até a casa do profeta Eliseu orando ou clamando? O texto diz clamando, gritando, desesperado. Quem aqui nunca ficou desesperado, gente?
Quem aqui nunca descabelou o cabelo? Já ficou apavorado? Já tomou decisão precipitada por um apavoramento? Quantos aqui já chegaram na igreja? E eu tenho aqui uma palavra de Deus para você: não sentiram nada. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que eu recebi de Deus na minha igreja esse dia. Eu saí da porta da minha igreja e falei: meu Deus, eu não senti nada. Aí veio o meu coração dizendo: você não precisa sentir, você só precisa acreditar. Então quando alguém sai da porta dizendo assim, ó, eu não senti nada, só pergunte: você acredita que Deus existe? Você acredita que Deus está na casa? Você quer que a glória de Deus está presente? Então já basta, você não precisa sentir, você precisa acreditar que Deus está presente aqui. Você pode dar um grito para Deus te ouvir que Ele está aqui neste lugar? Então não tem mais essa desculpa: não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, tem que acreditar. Mateus, o livro de Mateus, capítulo 29, capítulo 22, e o verso 29 diz assim, ó: disse Jesus, ou respondendo de Jesus, disse: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso ele não está entendendo de Jesus. Tem mais pessoas para vir. Você bateu o seu carro, você está...